Olá, meus amigos da Auto Criativo em todo o Brasil. Tudo bem com vocês, pessoal? Quem está falando aqui com vocês é Ailton Brito. Eu sou instrutor aqui do projeto Auto Criativo. Estamos iniciando aqui mais uma nova sequência de videoaulas, agora relacionado a este sensacional software, né, que é o Autodesk Revit 2016. Eu quero te convidar a participar aqui desse material, onde nós teremos aí diversos assuntos, diversas instruções, né, relacionado a esse universo da tecnologia BIM, né, de parametrização aí nos projetos. Especificamente nessa primeira aula aqui, eu vou fazer aí alguns comentários sobre a utilização do software, o que este software representa aí nesse universo de modelagens em 3D, né, aplicando aí nos projetos. Vou fazer também alguns procedimentos aqui com vocês para que vocês possam instalar o Revit 2016 na versão educacional aí no computador de vocês. Então, de antemão, né, a gente vai fazer aí todos esses procedimentos da instalação. Eu quero fazer aí algumas observações sobre este software. Geralmente, né, pessoal, quando a gente está ingressando aí em alguma carreira, alguma profissão, a gente está iniciando aí uma faculdade de arquitetura, uma faculdade de engenharia, uma faculdade de designer de interiores, a gente se depara com algumas situações para a gente poder desenvolver o nosso projeto. Na verdade, a gente precisa ali, obviamente, que esses cursos são voltados para que você crie, né, para que você tenha uma mente criativa e que você desenvolva os seus projetos. E felizmente, né, aí de uns anos para cá, vieram surgindo algumas ferramentas magníficas que auxiliam, né, nós, os profissionais que lidam aí com o desenvolvimento desses projetos. Um deles, né, que é muito conhecido aí, que é o, podemos dizer assim, é o Sylvester Stallone, né, dos softwares, que é o AutoCAD. Ele é muito famoso, né, ele já é um pouco velho, mas ele é muito famoso e muito querido aí pelo pessoal, que é o nosso querido AutoCAD. Na verdade, o AutoCAD, ele é uma prancheta eletrônica, né, ele veio ali ao longo desse tempo também se desenvolvendo, mas a sua grande utilização, né, a sua grande finalidade é que você produza projetos diretamente ali no software, né, fazendo um conceito de linhas, né, você vai produzindo todo o seu desenho e, consequentemente, você consegue imprimi-los numa folha de papel. O que não acontecia antigamente, né? Os profissionais tinham que fazer ali mesmo na raça, fazendo a lapiseira, fazendo a régua paralela. Isso levava um pouco de tempo, né? Levava ali um probleminha que às vezes você poderia fazer uma correção no projeto, fazer uma correção ali diretamente na construção, então você tinha que refazer as suas folhas ali nas suas folhas de papel manteiga, nos papéis transparentes, né? Isso aí levava um pouquinho mais de tempo. Aí o AutoCAD ele veio aí como uma ferramenta muito interessante para auxiliar aí os profissionais nesta área. Aí você também tem alguns softwares sensacionais de modelagem, que é o SketchUp, né? Que ele já trabalha numa linguagem simplificada ali da modelagem em 3D, né? Você tem ali uma elevação desse desenho em 3D. O AutoCAD também tem essa participação aí nessa modelagem em 3D, só que é um pouquinho mais voltada para a área de mecânica, né? Porque o AutoCAD, ele mesmo você conseguindo fazendo grandes projetos com modelagens em 3D, quando você tem um elemento muito grande, ele acaba sobrecarregando o sistema do computador. O SketchUp ele já é um pouquinho mais leve, né? Você vai desenvolvendo projetos ali no SketchUp, projetos muito grandes também, e você observa que ele já é um pouquinho mais leve nesse segmento de modelagem em 3D. Só que aí houve um probleminha, né? Os profissionais eles começaram a querer fazer uma simulação do que realmente acontece na construção. E aí foi onde a Autodesk ela desenvolveu o Revit. O Revit, pessoal, ele é um programa de desenho, você pode desenhar nele como você desenha no AutoCAD e como você desenha no SketchUp. Só que o Revit ele tem uma linguagem um pouquinho diferente, ele tem uma linguagem paramétrica, ou seja, ele trabalha realmente com uma simulação. É como se você estivesse desenvolvendo realmente uma maquete eletrônica e que essa maquete eletrônica ela responda às circunstâncias, né, ou a interferências realmente do ambiente físico, do ambiente real. Você pode fazer um cálculo estrutural, você pode fazer uma simulação, por exemplo,
de iluminação. Você pode fazer também uma simulação, né, de materiais, de quantitativos, de materiais que você vai realmente utilizar ali na obra. Ou seja, é como se, como eu comentei, é como se você estivesse fazendo realmente o projeto, né, ali virtual, e ali você tem todos os elementos construtivos. Você tem bloco, você tem ferragem, você tem gesso, né, você tem telhas. Ou seja, você consegue realmente constituir todo o projeto e em cima disso você consegue ter um melhor aproveitamento, uma melhor revisão do projeto também, ou seja, uma melhor revisão da construção. Se você tiver um erro lá na operação da obra ou acontecer algum inconveniente ou acontecer ali de você ter a necessidade de fazer uma mudança no projeto, que isso é muito comum, né? Às vezes você faz todo o projeto, só que quando chega lá na vida real você tem uma pedra no meio do caminho, então o projeto ele tem que haver ali algumas modificações. E com o Revit você consegue fazer essa simulação, você consegue rapidamente fazer essa revisão e alterar ali a sua maquete eletrônica. Em cima dessa maquete você consegue o quê? Você consegue as suas folhas de desenho, você consegue visualizar ali o projeto, o anteprojeto, né? O projeto executivo também que vai para a obra e assim por diante. Ou seja, é um software aí que vai facilitar o seu uso na obra, né? Na construção em si. Só que o Revit ele tem um probleminha, ele é um programa um pouquinho complexo, ele precisa de muita configuração, né? Você vai observar que ele, de imediato, quando você for utilizar ele é um programa meio cru. Então você precisa inserir informações, você precisa alimentar um banco de dados, né, com informações, com famílias, né, com elementos que vão constituir ali o seu projeto. Tudo bem? Bom, aí, né, a gente ouve falar aí, mas eu vou ter que transferir do AutoCAD para o Revit, ou eu uso o Revit, eu uso o SketchUp. Pessoal, eu gosto sempre de comentar sobre esse assunto, né? Às vezes as pessoas ficam meio que nessa guerrinha, não, esse software é melhor, aquele é melhor. Pessoal, na verdade não existe isso, ou seja, cada segmento aí da indústria, né, cada segmento de escritórios de arquitetura utiliza estes softwares, né? Eu dei exemplo aí de 3, mas existem outros tantos softwares aí magníficos que auxiliam aí os profissionais na hora de projetar os seus elementos construtivos, né? De projetar ali as suas maquetes. Ou seja, o AutoCAD ele tem o seu lugar especial, ele tem a sua funcionalidade, é um software sensacional. O Revit tem uma linguagem diferente, o SketchUp tem uma linguagem diferente, como outros sensacionais softwares também ali da Autodesk, né, de modelagens de carro, modelagem de peças, né, programas específicos para elaboração de games, né, de jogos eletrônicos. Ou seja, pessoal, cada programa tem aí a sua finalidade e a sua importância, tá? O Revit é como eu comentei, ele te dá essas facilidades de você simular e ter uma ideia de como o seu projeto vai ser antecipado, tá bom? Então, pessoal, eu vou passar para vocês agora alguns temas, né? Não vou passar um cronograma exato do que você vai ver durante o curso, porque o curso pode sofrer aí algumas modificações, isso baseando em cima do projeto. Nós vamos desenvolver uma casa, né? Nós vamos erguer toda essa casa ali baseada em cima de um terreno, né? Com certeza ali com toda a parte construtiva mesmo da casa, vamos elevar todo o projeto, chegar até o final ali, se possível até renderizando. E é importante que você conheça o que nós vamos ver, né? Então não terá temas específicos. Eu vou falar aí agora nessa primeira aula como você vai instalar o software, vou explicar detalhadamente qual tipo de computador que você deve ter para utilizar o Revit. Nós vamos fazer essa instalação. Eu vou comentar com vocês sobre a interface do programa. Você vai conhecer todas as partes que constituem o Revit. Obviamente, como manusear o Revit. Depois eu vou falar sobre famílias, né? Para quem não conhece, famílias é como se fosse um sistema de blocos, como é conhecido ali no AutoCAD, onde você já tem componentes, né? Ou uma parte do projeto, ou pode ser uma mesa, uma cadeira, pode ser ali uma janela, onde você já tem o elemento próprio construído e você insere rapidamente no seu projeto. Isso aqui no Revit é conhecido como famílias. Nós vamos fazer as configurações das paredes, ou seja, onde você tem boço, reboco, você vai inserir na parede, né? Onde você tem cerâmica, você tem acabamentos de textura,
paginação ali de cerâmica, paginação de pisos. Nós vamos falar sobre a visualização do projeto, como que você visualiza o projeto de cima, de lado, né, em perspectiva isométrica, ou seja, são as vistas mesmo do projeto. Vou falar sobre diversos componentes, né, do projeto, como por exemplo lâmpadas, podemos dizer assim, rodapés, ou seja, você vai ter muito assunto aí, né, de várias partes que constituem o projeto. Obviamente que vamos falar sobre portas, janelas, partes estruturais também, vamos falar sobre escadas, telhados, que são assuntos importantes, né, que são configurações importantes no projeto. Como eu comentei, vamos falar sobre terreno, como que você faz as curvas de níveis, né, aí no terreno. Vou explicar também como inserir as anotações, porque você, além de fazer toda essa maquete, você precisa, obviamente, inserir ali cotas, né, linhas de nível, você precisa inserir textos, simbologias importantes, você vai ver tudo isso aí durante o curso. Depois eu vou passar para vocês instruções das folhas de impressão e também como fazer exportações de arquivos. Isso podemos dizer assim, os temas principais que você verá aqui durante o curso. Ou seja, então nós vamos desenvolvendo uma casa, como eu comentei, e em cima dessa casa vai surgir aí novas opções, né? Vai acontecer aí de a gente precisar fazer algumas modificações. E isso vai ser importante porque a gente vai fazer uma simulação na vida real. Antes de começar a fazer aqui os procedimentos de instalação, pessoal, eu quero fazer um comentário pessoal meu aqui, do professor Ailton. Talvez você já trabalhe aí com Revit, você já trabalha há muito tempo, você conhece macetes, né, do Revit, você conhece aí outras partes importantes do Revit ou um tipo de modelagem um pouco diferente. Aí você vai pensar assim, mas professor, você poderia ter feito isso. Não, isso funciona assim, funciona assado. Pessoal, eu não sou o dono da verdade, né? Eu conheço aí a utilização do Revit, conheço ali alguns procedimentos construtivos e eu vou passar, né, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Obviamente que se eu cometer algum erro, né, durante o curso, durante as minhas instruções, você pode me mandar um e-mail, você pode entrar lá no nosso site, fazer um comentário, entrar na página de ajuda, mandar uma mensagem para nós. E em cima disso, né, se eu cometer algum equívoco, cometer ali algum erro, a gente vai debatendo, vendo a solução, né, e vendo qual a melhor forma da gente utilizar durante a modelagem, tá? É até importante acontecer isso, pessoal, porque cria, né, uma interatividade entre nós, entre o professor e o aluno e entre outros usuários também que possam aí utilizar o Revit, tá? O Revit, né, pessoal, em cima disso que eu comentei, o Revit, ele é um programa que exige muito estudo, como eu comentei, muita configuração e também muito estudo. Você não adianta você falar assim, eu aprendi o Revit, agora eu vou voar, tô bem e vou embora. Não, o Revit, pessoal, cada projeto você vai se deparar com situações diferentes. Ou seja, é um programa que você estará sempre pesquisando e sempre estudando, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou passar para vocês como que vocês vão instalar o Revit 2016 na versão em português. É importante, pessoal, que antes de fazer a instalação, que você saiba se o seu computador vai suportar o Revit. Por quê? Quando você instala o Revit em um computador simples, em um notebook, né, convencional, ou queiram chamar aí como laptop, ele aparentemente apresenta-se como um programa bem leve. Você vai observar que você consegue fazer linhas, paredes ali rapidinho. Só que com o passar do tempo, o seu projeto vai ganhando aí outras formas, né? Você vai fazendo ali outros níveis, fazendo, por exemplo, o pavimento superior, vai inserindo componentes, inserindo ali as famílias, e você vai observar que ele vai ficando pesado. E principalmente também na hora de você visualizar o projeto real, com sombras, né? Num posicionamento ali que de forma que você consiga ver como realmente ele está ficando na vida real, aí você vai perceber que ele sobrecarrega bastante o sistema. Então é importante que você faça uma pesquisa antes. Como que você vai fazer essa pesquisa, né? Você vai entrar no seu computador e vai fazer uma busca rápida de algumas informações. Eu vou abrir aqui, pessoal, o Windows Explorer. Então eu vou pedir para que você venha aqui no Windows Explorer, onde é aí a janela do seu computador, né? Tanto o Windows 7, Windows 8, Windows 10,
onde tem aqui os HDs que estão no seu computador. E você vai vir aqui, ó, em meu computador, tá? Vai clicar aí com o botão direito do mouse e vai vir em propriedades. Basicamente, em quase todas as instalações aqui, né, das videoaulas da Autocriativa, a gente tem que vir nessa tela para a gente fazer ali uma observação do sistema e também fazer uma observação da proteção do sistema, porque quando a gente vai instalar um software, a gente precisa garantir que se acontecer algum problema, a gente consegue restaurar o sistema, tá? Bom, informações importantes, você precisa, ó, obviamente, né, pessoal, aqui nessa tela você tem um resumo do seu sistema. Existem programas aí na internet que conseguem fazer uma varredura maior no seu sistema, mas não há aí tanta necessidade, né? Ó, você tem aqui, ó, qual o Windows que está instalado no seu computador, tá? Se você quiser tirar até um print dessa janela, você pode tirar um print, né? Você pode tirar uma foto ou marcar simplesmente num caderno essas informações. Tá, você tem aqui o seu Windows, pode ser o Windows 7 Ultimate, pode ser o Windows 8.1, pode ser o Windows 10, tá? São essas informações aqui, porque lá na janela, ou perdão, lá no site da Autodesk tem as informações de qual tipo de Windows que você tem que ter para rodar o Revit, tá ok? Você tem, ó, o processador que você precisa, tá? Essa informação aqui do seu processador, a memória que você tem instalada. Isso daqui não é a quantidade de gigas que você tem no HD, e sim a capacidade de memória. E você tem aqui o nome do sistema operacional, se ele é 64 bits ou se é 32 bits. Tá, essas informações são genéricas, né? Agora, se você quer trabalhar com o Revit e você deseja ali fazer renderizações, você precisa imprimir fotos realísticas, né, do projeto para fazer uma apresentação para um cliente, né, ou para fazer ali uma demonstração de como o seu projeto está ficando, é importante que o seu computador possua placas de vídeo. Aí você vai falar assim, professor, mas eu tenho aqui um notebook, eu não tenho placa de vídeo. Então é aquilo que eu comentei, você consegue desenvolver o seu projeto em um determinado computador, mas quando você precisa fazer uma renderização, obviamente você precisa ter uma CPU, né, que é aquele computador com gabinete, e você precisa ter uma boa placa de vídeo inserida, tá? Bom, anotem essas informações que você tem aí no seu computador, tá? E antes de a gente ir lá para o site da Autodesk, eu vou pedir para que você faça o seguinte, ó. Você vem aqui, ó, proteção do sistema, mesmo o seu sistema atendendo ou não, vamos já adiantar essa parte aqui da proteção do sistema. Essa proteção do sistema, pessoal, ela é importante. Por quê? Porque quando a gente instala um software, né, pode acontecer do computador apresentar algum tipo de problema, né, ele apresentar ali um jeito diferente, ou seja, você percebeu que ele não está mais se comportando do jeito que era antes. E também o software pode acontecer de ele ficar mal instalado, tá? Isso pode acontecer. Então o que acontece? Você precisa criar um ponto de restauração. Se você observar aí esses problemas, você volta nessa mesma tela aqui, né, nesse mesmo atalho, ó, proteção do sistema, vem aqui, ó, seleciona o local onde você criou o ponto e pede para restaurar, tá? Nós estaremos criando agora o ponto, ó. Vou clicar aqui em criar e vou colocar aqui, ó, o nome BIM Revit 2016, tá? Vou colocar uma observação aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, antes, tá ok? Ó, dessa forma aqui, ó, tá? Apenas uma informação para a gente saber que esse ponto foi criado antes da instalação. Então, ó, clico aqui em criar e o ponto está sendo gerado, tá? Então é aquilo que eu comentei, se apresentar algum tipo de problema, você fala, professor, o Revit não ficou bem instalado, ou o meu computador apresentou aqui algum probleminha. Então você vai voltar aqui, ó, nessa mesma tela, vai clicar em sistema e vai vir aqui, ó, restauração do sistema, tá? Vai aparecer aqui uma nova janela, você vai vir aqui, ó, em avançar e você vai observar aqui, ó, esse último ponto que você criou, tá? Você vai clicar aqui, ó, em avançar e seguir as instruções de restauração. O seu computador será reiniciado, vai levar um pouquinho de tempo aí para restaurar, mas ele vai voltar exatamente nesse ponto que você criou antes de toda a instalação, tá? Não se esqueça. Isso, né,
obviamente se apresentar algum tipo de problema. Bom, criei o ponto aqui e vou clicar em cancelar. Então eu tenho aqui as informações no meu sistema e eu vou lá para a internet. Aqui no Google, então nós vamos digitar assim, students, tá, ponto autodesk.com, tá? Coloca esse endereço direitinho, porque aí você vai diretamente lá no site da Autodesk, onde ela disponibiliza a versão educacional. Tá? Você pode clicar aqui diretamente em Free Student Software, ou seja, software gratuito para estudantes. Você tem aqui diversos programas, né? Dentre eles AutoCAD, 3ds Max, Maya. No nosso caso, vamos instalar o Revit. Tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, antes de eu iniciar a instalação, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte, né? Que vocês venham aqui, em menu, tá? Vai abrir aqui esse novo painel. Você vai colocar aqui, Support and Linear, vai clicar aqui do lado e aí você vai vir aqui, System Requirements ou requisitos do sistema. E aí você vai fazer essa troca de informação se o seu sistema ele atende ali a instalação do Revit, tá? Então você vai vir aqui, Revit Products, tudo bem? E nós vamos baixar a 2016, né? A versão 2016. Opa, deixa eu fechar essa janelinha. Autodesk Revit 2016. E aqui nessa janela, pessoal, ele mostra de uma forma ali separada por potência de computador. Você vai observar aqui, Minimum Entry Level Configuration, ou seja, configuração mínima, tá aqui, dentro dessa janela. Aí você vai descendo aqui, versão balanceada do seu computador, tá? Valor balanceado. Ou você tem aí, performance, ou seja, para computadores mesmo que trabalham ali com alta performance. Ou seja, então você tem, né, uma separação aí de sistemas. Aí o que você vai vir fazer? Você vai olhar aqui, por exemplo, no mínimo exigido. Aí, tá falando aqui, que você precisa ter, o Microsoft Windows 7 64 bits, tá? Você precisa ter, o Windows 8 64 bits ou o Windows 8.1 64 bits, tá? Obviamente não está marcando aqui o Windows 10, mas eu acredito que já deve ter aí suporte para o Windows 10, tá? Se acontecer de não instalar, mas eu acho muito difícil, porque o Windows 10 já tem alguns dias que ele já foi lançado, né? Alguns meses, então já deve ter aqui um suporte para o Windows 10, tá? Então você precisa ter, preferencialmente programas, né, ou computadores que têm instalada a versão 64 bits. CPU, tipo de CPU. Aqui está mostrando, pessoal, alguns tipos de processadores, tá? Geralmente, pessoal, você precisa utilizar processadores que tenham acima de 4 núcleos. Aí você fala, professor, como que eu vou saber disso? Como que eu sei que meu processador tem ou não 4 núcleos? Essa informação, pessoal, você consegue aqui, você vem no executar do seu Windows, tá? Dependendo do seu Windows, você vai vir por aqui, nessa janela executar. Se você tiver o Windows 8 convencional, você vai vir aqui, na janela do Windows 8 e vai clicar, nesse botãozinho aqui e vai mandar pesquisar, tá? Você vai colocar aqui, msconfig, tá ok? Vai surgir aqui, uma janela de configuração do sistema. Essa janela aqui, pessoal, tome um pouquinho de cuidado, não faça nenhuma modificação, porque senão você vai acabar afetando ali alguns procedimentos aí do seu Windows, tá? Você vai vir aqui, inicialização do sistema, você vai ver aqui, o sistema operacional que está instalado aí no seu computador. Vem aqui, opções avançadas, e aqui, você consegue observar qual o número de núcleos que possui o seu processador. Eu aconselho para uma boa utilização do Revit que você tenha no mínimo aqui, um processador com 4 núcleos, tá? Então você vai vir aqui e vai observar se ele tem 4 núcleos ou 8. Se ele tiver 4, você coloca 4 e dá um OK. Se ele tiver 8, você coloca 8 e dá um OK aqui. Apenas isso, tá? Pode clicar em aplicar e OK. Ou seja, agora ele vai pedir para reiniciar, eu vou sair sem reiniciar por enquanto. Bom, ou seja, então é essencial que você tenha um processador aí com essa quantidade de núcleos. Ou seja, estamos aqui no mínimo, tá?
que você tenha um computador que tenha no mínimo 4 GB de memória RAM, tá? Você pode observar lá que no meu tem 8, tá? Que lá no meu, né, perdão, tem 8, então ele já roda tranquilamente. Logo mais aqui, ó, você tem vídeo display, né? Ou seja, aqui é parte de monitor, vídeo adapter, ou seja, placas de vídeo, ó, que tenha uma resolução aí, ó, de 24 bits color e que tenha também essa opção aqui, ó, de DirectX 11, tá? Aí você fala assim, ah, professor, mas o meu computador não tem placa de vídeo. Então é aquilo que eu comentei, você vai conseguir trabalhar com o Revit, você vai conseguir fazer alguns tipos de trabalho, porém na hora que você precisar fazer uma modelagem mais complexa, uma renderização, por exemplo, então faça necessário com certeza de computadores que possuam placa de vídeo integrada. Você vai precisar aqui, ó, de pelo menos 5 GB disponível no disco, no HD. Você tem aqui, ó, download, você precisa de um DVD, chave, isso daqui não vai precisar. Ou seja, aqui você tem outras informações, mas o principal é você saber qual o seu sistema operacional. Você precisa saber ali se o seu processador é um processador muito bom, acima de 4 núcleos, tá? E também você precisa saber a quantidade de memória. E quando você tem a necessidade de fazer trabalhos mais bem elaborados, né? Você precisa ter placas de vídeo. Vamos descer aqui um pouquinho, ó, vamos ver na posição aqui, ó, balanceada. Você vai observar que na balanceada, aí já você vai precisar, né, observar se o seu computador está nesse procedimento, ó. A partir do momento que o seu computador tem, por exemplo, ó, 8 GB de memória RAM, ele tem aqui, ó, sistemas 8.1 64 bits, né? Você tem placas de vídeo que acompanham todos esses procedimentos, então o seu computador, ó, está inserido aqui, ó, no sistema balanceado, tá? Então você consegue ter aí essa ideia. Aí se o seu computador for uma espaçonave, né, ele for aí realmente algo de outro mundo, então ele estará inserido aqui, ó, em sistemas de alta performance, aí não precisa nem discutir, vai rodar o Revit aí tranquilamente, tá? Essa informação é importantíssima, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para a parte de instalação. Ó, vou fechar aqui essa janela e vamos solicitar, né, o Revit educacional. Vou voltar aqui, ó, tá? Vou voltar novamente. Está aqui, ó, Free Software, onde a gente havia clicado anteriormente, e aqui você vai fazer aí a inserção do seu login. Aqui, pessoal, se você não tiver um cadastro na Autodesk, você vai precisar criar uma conta, ok? Você pode clicar nesse botão, você vai apresentar aí um formulário, ó, vou clicar aqui, ó. É um formulário bem simples, onde você vai colocar o seu país, datas aí do seu aniversário. Essa informação aqui é importante, ó, o que eu sou, você vai colocar aqui, ó, que você é um estudante, vai colocar o seu nome, sobrenome, vai colocar aqui ó, Autodesk ID, que é um tipo de uma senha, um código para utilização de outras partes aqui do site da Autodesk. Você vai precisar inserir o seu e-mail, confirmar e-mail, criar password, confirmar password, assinar todos os termos de utilização e prosseguir aí com a solicitação do seu cadastro. A Autodesk vai te mandar um e-mail. Dentro desse e-mail tem um link onde você confirma que a sua conta foi aprovada. Uma vez a sua conta estando aprovada, você estando cadastrado na Autodesk, você vai voltar aqui nessa mesma janela, vai inserir lá students.autodesk.com, você vai vir aqui ó, em Free Software e vai sair aqui novamente nessa janela e vai clicar em Sign. Aqui você vai fazer o seu login, tá? Você vai ficar logado no site da Autodesk, tá ok? Uma vez você estando logado, vai abrir aqui ó, esses novos tópicos, tá? Você precisa fazer o seu login ou se registrar e depois aqui nós vamos seguir na sequência, ó, selecionando a versão e fazendo os procedimentos de instalação, tá ok? Eu vou fazer aqui o meu login e eu já dou prosseguimento na explicação. Pronto, pessoal, ó, fiz aqui já o meu login. Em alguns casos, dependendo aí do e-mail que você utilizar, né, ou se passar aí algum tempo que você não entra aqui no site da Autodesk, pode ser que surja uma janela pedindo para você fazer uma atualização no seu cadastro, inserindo ali o seu país onde você mora, né, a data de aniversário. Vai aparecer a opção de você inserir ali qual tipo de estudante, então você vai colocar estudante, colocar secundário, vai precisar inserir o nome de uma escola técnica, o endereço dessa escola técnica e ali também
assinalar os termos de uso do software e também do site, tá? Então é uma espécie de uma atualização. Ó, eu já estou logado, então agora eu vou selecionar a versão. Então eu venho aqui, ó, Revit 2016, vou selecionar o idioma. Observem aqui, ó, que nós temos em inglês e temos a versão em português. Alguns usuários de AutoCAD, que são muito comumente utilizados os comandos em inglês, devem estar aí se perguntando, professor, não seria ideal então a gente utilizar a versão em inglês do Revit? Não, pessoal, porque o Revit ele tem uma linguagem um pouco diferente, ou seja, você tem os comandos, né, como você tem ali no AutoCAD, comando copy, comando move, comando rotate, só que é importante você já deixar em português porque você vai precisar, como eu comentei, fazer muita configuração. Então você vai precisar entender realmente dos materiais construtivos ali diretamente no seu projeto. Então faça necessário, né, e seja um pouquinho mais ideal também, já utilizar a versão em português, tá? Não impede, se você quiser também instalar em inglês, não tem problema nenhum. Mas para acompanhar esse curso nosso aqui, BIM, é importante que você instale a versão em português para acompanhar juntamente aí com as minhas explicações, tá? Sistema operacional, ó, 64 bits. Você pode observar que não teve opção aqui, nem de 32, já foi e pediu 64. Então tem que ter realmente um computador com 64 bits. Logo mais aqui embaixo apareceu aqui, ó, o nome do produto, a versão, número de série e a chave do produto. Eu recebo muito e-mails, né, de vários usuários falando, professor, para que serve esse número aqui se a gente nem vai inserir? Esse número, pessoal, é importante e até faça necessário também que você anote ele num papel ou que salve no seu computador. Porque o que acontece? O sistema de instalação da Autodesk agora funciona como uma espécie de uma captura do ID do seu computador. Ou seja, se você instalar o Revit em um computador com o seu cadastro, você não vai conseguir instalar em outro computador. Porque a Autodesk ela já sabe onde é ou o endereço do ID do seu computador. Então, não faz a necessidade da inserção nem da chave do produto e nem do número de série, tá? Esse número de série e essa chave do produto já serão inseridos automaticamente ali na instalação, tá ok? Então essa informação é importante, que às vezes tem gente que fica aí meio preocupado. Foi até bom eu comentar sobre esse assunto, pessoal, que você estará instalando aí no seu computador o Revit na versão educacional, tá? É uma versão grátis, você terá todas as ferramentas do Revit, porém você estará utilizando por 1000 dias para efeitos de estudo. É um tempo bom porque você tem 1000 dias. 1000 dias vai dar aí quase 3 anos. Então tem muito tempo. Dá para você aprender muita coisa no Revit, tá ok? Logo mais aqui abaixo, ó, temos uma informação importante. Install Now, você clicando aqui no lado, você tem Download Now. Eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, em Download Now. Essa informação aqui, pessoal, estará instalando aí no seu computador uma espécie de um plugin, né, ou uma espécie de um aplicativo que vai facilitar a instalação de diversos softwares da Autodesk no seu computador. Tá? Então você vai vir aqui, ó, em Download Now, você vai observar que, como eu estou utilizando aqui o Google Chrome, apareceu aqui, ó, Download Manager. Você vai clicar aqui, ó, e vai surgir aí, né, para você aceitar aí suas contas de usuário. Você vai clicar em Sim e vai aparecer uma janelinha para instalar. No meu caso aqui, como eu já tenho instalado, né, esse downloader, vai aparecer aqui uma opção de reparação. Se você é a primeira vez que você está instalando, vai aparecer, eu acredito, com uma janelinha um pouquinho mais escura. Não tem problema, você instala, é rapidinho para fazer essa instalação, tá? Clique em instalar e pode deixar já instalado esse Download Manager aí no seu computador, tá ok? Bom, ele está fazendo a reparação aqui, eu já dou prosseguimento nas explicações. Pronto, pessoal, ele já fez a instalação. Agora você vai apertar o ESC aí no seu teclado. E agora você vai vir aqui nesse botão e vai clicar em Install Now. Na verdade, né, a Autodesk ela não vai te mandar ainda o AutoCAD em si. Ela estará te enviando o setup. Tá? Você vai clicar aqui, ó, em aceitar, tá ok? E clique em Install. Observem agora, ó, aqui, ó, na barra de downloads que veio um setup. Esse setup aqui, pessoal, ele vai aparecer onde você mandou que as pastas do seu Google Chrome mande, tá? Ou na pasta download ou na área de trabalho. No meu caso aqui, ó, eu coloquei na área de trabalho e vou abrir para que vocês vejam um negócio. Ó, pessoal, apareceu aqui na área de trabalho esse ícone aqui, ó, ele mais na corzinha pretinha aqui, ó,
mostrando que isso aqui é o setup para iniciar a descompactação, né, e o envio dos arquivos aí para o seu computador. Por que é importante essa informação que eu mostrei aqui para vocês? Tá, você vai lá, vai começar a fazer a instalação, aí sua instalação de repente ela trava, ou apresenta um tipo de problema, ou a sua internet cai, né, ou o seu computador acaba aí desligando, ou seja, pode ser qualquer inconveniente. O que vai acontecer? Esse botão Setup, se você retornar à instalação, ele não vai funcionar mais. Então você tem que excluir ele, voltar lá no site, tá? E aí sim você vem aqui, ó, e solicita novamente um outro setup aqui no botão Install Now. Tudo bem? Então vou minimizar aqui, ó. Você vai ter aí na sua área de trabalho, né, ou na sua pastinha de download esse setup. Você vai clicar, vai aparecer aqui, ó, a janela de descompactação, né, ou extração de arquivos. Vai aparecer novamente a janelinha de contas aí do usuário, clica em sim e agora vai observar que vai aparecer uma janela com a inicialização da configuração, tá ok? Durante a instalação aqui, pessoal, eu vou adiantar o vídeo, né, porque é uma instalação um pouquinho demorada, mas eu vou fazer alguns pequenos comentários. Reserve um tempo, pessoal, para fazer essa instalação, tá? Evite desligar o computador, evite pausar o download, né? Evite fazer a utilização do seu computador em outras tarefas, como entrar na internet, abrir outros programas, porque com certeza na hora da instalação, a instalação vai solicitar muita memória do seu computador. Então, evite esses tipos de manipulação no seu computador aqui na hora da instalação, tá? Apareceu essa janela, clica aqui, ó, em instalar. Você vai observar aí, ó, que vai aparecer, né, uma nova janela com o início do download. Ou seja, a Autodesk ela já está te enviando os downloads e ao mesmo tempo já estará fazendo a instalação do Revit 2016. Você pode observar aqui, ó, que está fazendo uma verificação nos requisitos de instalação, ou seja, se o seu computador não suportar a instalação, logo de imediato aqui a instalação apresentará algum tipo de problema. Vamos esperar aqui mais um pouquinho, né? Olha, pessoal, apareceu aqui uma janela, né, ó, mostrando aqui algumas informações importantes e quais serão os produtos que serão instalados no seu computador. Observem aqui, pessoal, logo mais acima, onde está a palavra Autodesk Revit, que você tem um botãozinho aqui, ó. Quando você clica aqui, ó, a janela vai baixar e você tem uma ideia, né, de algumas informações importantes aqui. Ó, observem aqui, ó, disciplina. Nessa instalação que eu estou fazendo, a Autodesk ela vai instalar aqui, ó, o Revit com todas essas disciplinas aqui, ó, para arquitetura, elétrica, mecânica, hidráulica e estrutural. Ou seja, eu terei ali disponível no programa a utilização, ó, de todas essas ferramentas nestes segmentos, tá? Não precisa alterar, pode deixar do jeito que está aqui. Clica aqui novamente e vai fechar a janelinha. Você tem logo mais aqui abaixo, ó, informações de bibliotecas, tá? Você clicando aqui, ó, você pode observar conteúdo de idiomas. Você tem aqui, ó, alguns modelos de famílias, ou seja, vai ser tudo inserido automaticamente, tá, pessoal? Vou fechar aqui novamente. Tem aqui, ó, o Autodesk BIM 360 e eu tenho aqui, ó, a lista de materiais, né, que será inserido ali para fazer renderizações, por exemplo. No meu caso aparece aqui o sinalzinho de proibido, significa que eu já tenho uma biblioteca de materiais instalada no meu computador. Possivelmente quando eu baixei ali, né, o AutoCAD, né, ou quando eu baixei ali um Revit na versão anterior. Não tem problema. Bom, uma informação importante é você saber qual o local onde será instalado. Eu aconselho não alterar esse caminho de instalação. Também evite utilizar HDs externos, né, como cases ou pendrives, tá, pessoal? Utilize realmente o arquivo local C ou o disco local C. Aparece a informação aqui, ó, 7 GB será o necessário para instalar aqui todas essas opções e eu tenho disponível 139. Você vendo aqui que está tudo ok, então você vai clicar aqui, ó, em instalar. Antes de eu clicar em instalar, pessoal, vai levar aí um tempo a instalação. Algumas pessoas me mandam os e-mails. Professor, já faz 8 horas que eu estou instalando aqui o AutoCAD, eu estou instalando o Revit e está demorando muito. Isso, pessoal, vai variar de quê? Da capacidade do seu computador, da capacidade da sua internet, de várias informações. O que eu aconselho é aquilo que eu comentei. Evite utilizar o computador em outras tarefas, tá? E reserve um tempo. Ou seja, comece uma instalação preferencialmente no final de semana ou preferencialmente na parte da manhã.
tá? Para que você possa aí acompanhar toda a instalação. Em alguns casos vai ser necessário que você reinicie o computador, então é importante que você esteja mesmo observando a instalação, tá? Se você observar que não foi possível fazer a instalação, então faz necessário você fazer uma pesquisa mais aprofundada do seu sistema, do seu computador, e para ver se ele é realmente compatível aí com ali os requisitos mínimos solicitados pela Autodesk, tá? Então vou clicar aqui, ó, em instalar. Bom, está aí, ó, iniciando a instalação aí de todo o programa Autodesk Revit 2016, tá ok? Eu vou pausar o vídeo aqui e já volto para fazer mais alguns comentários sobre o curso e para a gente ver o Revit ali perfeitamente funcionando. Tudo bem, pessoal? Bem, pessoal, depois de algumas poucas horas aqui, né, está finalizando a instalação. Ó, apareceu aqui, ó, que você instalou com êxito, né, todos os produtos selecionados, ó, tudo ticadinho aqui, tudo bonitinho. Bom, o Revit, então, ó, apareceu aqui o ícone na área de trabalho, não precisou fazer nada, até nem precisou reiniciar o sistema, tá? A instalação aqui, pessoal, transcorreu sem nenhum tipo de problema. Ó, vou clicar aqui em concluir, ó, observe aqui que o ícone que já está aqui. Eu vou clicar aqui, ó, para iniciar, você vai observar que ele vai estar verificando aí, ó, a licença do produto. Está iniciando aí o nosso querido software, o Revit 2016. Bom, pessoal, ele está aparecendo aqui, ó, a área de trabalho, né? Já apareceu a Ribbon. Bem, pessoal, ó, tá aí o nosso querido Revit instalado perfeitamente. Vou abrir aqui um projeto de exemplo, ó, para a gente ver o programa ali, né? Ver a Ribbon, está tudo funcionando, tudo certinho, ó. Ó, pessoal, que bacana. Tá aqui o nosso Revit, ó, perfeitamente instalado, ó, com todos os comandos aqui na Ribbon. Tá ok? Ó, o projeto aqui ele em corte, com os níveis, tudo funcionando. Ó, aqui embaixo você também tem as famílias, grupos, tabelas, tudo certinho. Vou abrir aqui um arquivo novo, tá ok? Vou clicar aqui em OK, ó. Você pode observar aí, ó, que aparece aqui, ó, as vistas, né? Então significa que o software está funcionando, né, perfeitamente aí para a gente praticar e estudar. Bem, pessoal, então para finalizar aqui a nossa aula, né, a nossa primeira aula, eu quero te convidar aí a participar desse curso. Serão aí muitas aulas, né, que nós vamos praticar e desenvolver o nosso projeto. Eu espero aí de coração auxiliar você aí nos seus estudos, auxiliar aí durante a sua carreira na utilização deste magnífico software que é o Revit 2016, tá ok? Você já sabe, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, você não é inscrito no nosso canal, então, por favor, inscreva-se. Toda semana nós estamos lançando vídeos aí e você sendo inscrito, você tem aí de antemão, né, ou em primeira mão, essas novidades. Se você gostou do vídeo, clique aí nesse joinha, que esse joinha também é importante, né, para quem lança vídeos aqui no YouTube. E se você não conhece o nosso projeto, né, dá um pulinho lá no nosso site, autocriativo.com.br. Temos materiais sensacionais ali relacionados ao SketchUp, relacionados também ao AutoCAD e muitas aulas também nós vamos produzir relacionado aqui ao Revit, tá ok? Então, vai lá, faz uma visitinha para nós, ficaremos aí muito contentes em tê-lo você como amigo também aqui da nossa família Autocriativo. Pessoal, então, aquele abração, aguardo vocês aí na nossa aula 2, hein? Tchau, fiquem com Deus.